da família Don Quixote, controlando as cordas. Fala aí, rapaziada, tranquilo? Nossa, essa música do Marquinhos é muito boa. Eu vou deixar ela tocando aí, eu espero que o Marquinhos, por favor, não me dê copyright. A música, qualquer coisa eu coloco o link na descrição. Bem, é do Marquinhos, né? Não tem como, eu não sou rapper, infelizmente. Gostaria, mas meu Deus do céu, o maluco nunca erra. Enfim, com essa música aí, temos aqui dando início ao nosso videozinho sobre Dressrosa. Opa, Dressrosa? Isso aí, Dressrosa. Hoje eu vou resumir o arco de Dressrosa. Acho que é até legal resumir, porque são mais de 100 episódios, um arco só. Não é nem uma saga, mas sim um arco. E ainda assim, no final, ainda tem o detalhe que eu vou analisar ela como um todo. Tipo, eu vou resumindo e analisando a série como um todo. E no final dou uma opinião, podemos assim dizer, sobre o arco em si, beleza? Então, vem comigo. Beleza, seguinte, vamos começar aqui. Ok, temos que entender uma coisa. Dressrosa vem sendo trabalhada desde Punk Hazard. Punk Hazard, nós temos o Law, que se junta com o Chapéu de Palha para fazer a aliança pirata mais poderosa do mundo, ou até mesmo a mais perigosa, encrenqueira, ou até mesmo a mais problemática, se a gente considerar dentro dos próprios. Acontece que o Law tinha um plano de derrotar o Kaido, o Yonkou. Então ele precisava que o Luffy e a tripulação dele destruíssem as fábricas de Smile para retirar meio que o poder do Kaido. E depois eles irem até o Wano para derrotar o Kaido. Mas antes disso eles precisavam destruir a fábrica de Punk Hazard, o que foi que eles fizeram, e destruir a fábrica de Dressrosa. Mas contudo, todavia, no entanto, a gente sabe que as fábricas eram dominadas pelo Doflamingo e as frutas eram feitas, as frutas artificiais ou Smile, eram feitas pelo Caesar, ou seja, capanga do Doflamingo. E é claro que o Doflamingo não ia deixar isso tudo muito, como podemos dizer, de boa. Doflamingo, pra quem não sabe, eu acho muito difícil, é o vilão principal desse arco de Dressrosa. Doflamingo é basicamente um humano bem grande, por sinal, que usa um casaco de flamingo, um casaco de penas, uma roupa um pouco estilosa, branca, com uma calça meio colorida, um óculos que ele não tira da cara a troco nenhum. E bem, ele comeu a Ito Ito no Mi, a fruta dos fios. Ele é capaz de manipular cordas, fazer fios, fazer marionetes, essas coisas aí. Essa informação é bem importante para o futuro. Então, basicamente, após saber que a fábrica de Punk Hazard foi destruída, Doflamingo vai até Punk Hazard para matar Law e o Chapéu de Palha. Só que ele não encontra eles lá e ele acaba dando de cara com o Aokiji. O Aokiji é o almirante da marinha que, bem, foi despachado por causa depois da luta com o Akainu, já que ele não aceitava a justiça do Akainu, e agora está a mando do Barba Negra. Eles têm uma pequena batalha ali, nada demais, até porque o Doflamingo não está no nível do Aokiji, então ele só não procura briga. E ele resgata alguns companheiros dele que estavam ali na ilha, alguns membros de sua família, pois a tripulação do Doflamingo nada mais é do que uma família para ele, podemos assim dizer. E ele não aceita traição na família. A família é a coisa mais importante para o Doflamingo, é outra coisa muito importante que vocês devem lembrar. Então, após isso, basicamente, o Doflamingo volta para Dressrosa junto com alguns companheiros, mesmo depois de perder alguns companheiros. E, é claro, os Chapéus de Palha capturaram o Caesar, não podemos esquecer isso. O Caesar, como eu disse, é um cientista que cria as frutas artificiais, as Smile. E sem ele não tem como o Doflamingo continuar a produção de fruta, ou seja, não tem como o Doflamingo continuar entregando as frutas para o Kaido, que era o seu principal comerciante e era aliado do Doflamingo. Ou seja, o Doflamingo estaria em apuros. O plano do Law era simples, chegar em Dressrosa e destruir a fábrica e ir embora e deixar o Kaido resolver com o Doflamingo e depois eles resolviam com o Kaido. Então foi dada a largada e a chegada em Dressrosa. Cara, vamos começar entendendo que esse arco é muito enrolado e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. O Chapéu de Palha meio que se divide em alguns grupos. Um grupo é o Frank e o Luffy, que eles não inicialmente começam assim, mas tem o Frank e o Luffy separados. Aí depois a gente vê o Sop, a Nami e outra galerinha separada também. Depois vemos o Sanji em um outro ponto, o Zoro em outro ponto, o próprio Law em outro ponto. Mas em resumo aqui, basicamente a Robin, o Law
e o Usopp eles estavam indo para uma ilha, ponto de encontro com o Doflamingo, onde o Law combinou. Basicamente, o Law e o Doflamingo, desde o início do arco, a gente entende que eles têm uma rixa. E nesse ponto aqui, o Law tinha ameaçado o Doflamingo, falando que se ele não renunciasse ao título de Shichibukai, basicamente ele iria matar o Caesar, e aí o Doflamingo não iria conseguir. Então a moeda de troca era o Caesar, e ele entregaria o Caesar para o Doflamingo, e o Doflamingo renunciaria o posto de rei de Dressrosa, que é o nome do país onde eles estão, e o título de Shichibukai. E bem, foi isso que o Doflamingo fez. Ou foi isso que o Doflamingo fez o pessoal acreditar, podemos assim dizer. O Doflamingo nada mais é do que um Tenryubito, e ele tem capaz de manipular informações também. O que foi que ele fez para enganar o Law e a tripulação do Chapéu de Palha, fazendo com que eles achassem que ele saiu do título de Shichibukai, só que ele não fez isso. Ele só manipulou um jornal falso para as pessoas de Dressrosa saberem. Após isso tudo, basicamente, bem, o Law e o Doflamingo marcaram uma ilha um pouco separada de Dressrosa, e então eles estavam indo para lá. Tanto a Robin, o Law e o Usopp, junto do Caesar, estavam indo para aquela ilha. Bem, chegando lá, eles têm algumas pequenas surpresas, podemos assim dizer. Para começar a conversar bem, a Robin é meio que sequestrada junto com o Usopp, e o Law fica sozinho com o Doflamingo e um almirante da marinha. A primeira vez que a gente vê um novo almirante, que é o Fujitora. Ele é cego e comeu a fruta da gravidade, basicamente. Ele pode controlar a gravidade da forma que ele quiser. Ele é um almirante bem legal, que aparece inicialmente num cassino, quando o Luffy ajuda ele a saber se estava ganhando ou não as apostas. E é claro, ele possui um haki da observação muito forte. Mesmo sendo almirante, mesmo sabendo quem era o Luffy, o cara deixou o Luffy passar. Então você já sabe que o cara é gente boa pra caramba. Enfim, a Robin e o Usopp foram acabados de levar por umas criaturinhas, podemos assim dizer. O que mais pra frente é explicado como anões ou tontas. E basicamente é um grupo, uma raça, um grupozinho que vive em Dressrosa, que é conhecido como fadas em Dressrosa. Só que eles não são fadas de coisa nenhuma. Eles são anões que basicamente vivem numa ilha separada de Dressrosa, pegando as coisas do povo de Dressrosa. Mas eles tinham muita relação com o rei anterior, o rei Riku. Só que acabou que o Doflamingo tomou o poder e eles começaram a se esconder e fugir, pois muitas das tontas estavam sendo sequestradas pelo Doflamingo. Eles queriam resgatar atualmente a princesa deles. Basicamente a Robin acorda ali e, bem, tem meio que um diálogo assim, uma enrolação. A gente conhece algumas, a gente conhece o Léo, que é uma das tontas importantes, mas no fim das contas, basicamente o Usopp consegue enganar todos eles, dizendo que ele é grande descendente de Noland. As tontas basicamente tinham uma relação com o Noland, mas isso não vem ao caso agora, e as tontas começam a acreditar no Usopp. Basicamente elas são muito ingênuas e elas acreditam em tudo que falam pra elas. Se você chegar pra ela e falar, cara, eu tenho um pedaço de bolo aqui, tem? Você dá uma bola de ferro pra ele e fala que é um bolo, ele vai comer. É esquisito nesse nível. Então, basicamente, a Robin e o Usopp foram parar nesse local aí, que era a cidade das tontas, podemos assim dizer. As fadinhas de Dressrosa. E, bem, eles são bem interessantes, são bem legais. Mas não só isso, como a Robin também foi comunicar com o Law. E basicamente estava o Law fugindo para cima e para baixo com o Caesar. Acaba acontecendo que, basicamente, o Law fugindo com o Caesar, o Doflamingo, vai até ele muito puto, muito tiltado para catar o Law. O Fujitora também tá ali, o Fujitora tá com o Meteoro, eles começam a porradaria, o Law começa a fugir, começa a ser espancado. E um tempo depois... Bem, o grupo da Nami aparece. O grupo da Nami nada mais é do que composto pela Nami, o Chopper e o Brook, que estavam no navio e lutaram contra uma usuária da fruta da tinta. Mas isso não vem ao caso, isso aí é totalmente só enrolação. Então, basicamente, após derrotar o membro da família do Doflamingo, eles vão em busca do Law, pois o Law estava precisando da ajuda deles para conseguir meio que tirar o Caesar da ilha, pois ele descobriu sobre a farsa do Doflamingo e ele meio que queria impedir que o Doflamingo pusesse as mãos no Caesar. E para isso, bem, ele precisava tirar ele dali. Então a Nami e esse pessoal conseguem encontrar o Law, e a gente encontra com o Law, e o Law consegue sim chegar no navio. Entretanto, ele não deu um perdido no Doflamingo, então basicamente ele e o Caesar
e o resto da tripulação vem o do Flamengo chegando, até que o queridíssimo Sanji da galera aparece para salvar o pessoalzinho. Vamos lá, nesse ponto aqui, quando o Sanji aparece para impedir o do Flamengo, basicamente tem uma cena muito legal que é o do Flamengo falando: olha, chegou um forte. Cara, isso é muito maneiro. O Sanji lá impedindo, só que o Sanji apanha pro do Flamengo igual cachorro. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Lembra que eu falei que os grupos foram divididos? Então, Nami, Brook e Chopper ficaram no navio, Robin, Usopp, Law e Caesar foram para essa ilha, e é claro, Zoro foi para um canto, porque é o Zoro, o Frank e o Luffy foram para outro, e o Kinemon foi para outro. Temos o Kinemon também nesse arco. Para quem não sabe, Kinemon e Momonosuke, bem, são dois samurais de Wano e eles não têm tanta relevância para esse arco ainda assim. A gente até encontra outro samurai, mas sinceramente eu não vou entrar muito em detalhes sobre eles, porque se é para falar sobre eles é para falar em Wano. Enfim, basicamente eles inicialmente foram para um cassino, Frank, Luffy, Zoro, Sanji e Kinemon, e acabaram encontrando o Fujitora, como eu disse. Lá no cassino o Luffy ajudou ele, teve um problema lá, teve uma pequena treta, mas nada demais. E então, depois disso, basicamente, eles se separaram. O Zoro acabou tendo uma de suas espadas roubadas por uma fada, que vocês já sabem o que é. E ele foi atrás. Basicamente, as fadas normalmente pegam as coisas das pessoas e as pessoas só ignoram e deixam por como tá. Só que, na verdade, as tontas queriam armas e outros equipamentos para conseguir utilizar na guerra que eles estavam montando contra o do Flamengo, mas eu chego lá depois. Então o Zoro começou a seguir essa fada, enquanto, nossa, ficou muito estranho falar essa fada lentamente, não tentem fazer isso. E depois disso, basicamente, nós temos Luffy e Frank indo para um outro local, e depois Kinemon indo para outro local, e é claro, Sanji. Vamos lá, Sanji, meu caro Sanji. Antes de encontrar o do Flamengo, o Sanji basicamente tem noção que... vocês sabem, o Sanji é o Sanji, então ele vai onde tem mulher. E bem, ele encontra uma mulher muito bonita, chamada Violet. A Violet é membro da família Don Quixote e ajuda o do Flamengo nas coisas. Ela encanta o Sanji com o seu gingado, né, que ela é uma dançarina profissional. E basicamente o Sanji fica caidinho nela. A menina faz ele de trouxa, gato sapato, e leva ela pro esconderijo. Depois de levar ele pro esconderijo, basicamente eles tentam arrancar informações sobre o chapéu de palha dentro da mente do Sanji, pois ela também era uma usuária de fruta. Ela era usuária de fruta da visão, e ela podia ver as coisas através de outras coisas, como raio-x e outras coisas. Basicamente, ela tinha uma visão bem ampliada, ela conseguia ver visão de raio-x e, bem, ela conseguia ver dentro da mente das pessoas, o que ela é meio que detida graças à mente impura de Sandro, mas basicamente a fruta dela não faz muito sentido, pelo menos na minha opinião. Enfim, depois a gente descobre que na verdade a Violet não é uma aliada do Doflamingo. Mesmo ela sendo da família Don Quixote, bem, ela é contra o Doflamingo e ela trai os seus capangas. Ela acaba derrotando todo mundo ali e livrando o Sanji e dando algumas informações úteis para o Sanji. E bem, basicamente essas informações são que o Doflamingo não fez o acordo do lado do Shichibukai, ele basicamente estava enganando todo mundo, e ela passa algumas outras pequenas coisas, mas não é relevante para agora o que ela passou, e eu também não lembro. Eu tô fazendo meio que um resumo em base do que eu lembro muito da saga. E essa parte da Violet, bem, é bem esquecível, porque basicamente é o Sanji e ela tendo uns momentinhos fofos ali, uns momentinhos de casal e essas coisas assim. Eu acho que essa parte é mais focada nisso. Ela passa sim algumas informações úteis pro Sanji, como essa que eu falei do Doflamingo, mas eu não lembro se é alguma coisa tão relevante pro futuro do arco. Ela não passa nada muito relevante, mas eu vou esperar um pouco, beleza? Eu vou passando pra vocês ponto a ponto, calmamente, cada coisa. Então, basicamente, o Sanji fica sabendo disso e ele fica sabendo onde ia acontecer a troca. E é claro, ele saberia que o Doflamingo estava traindo as pessoas e estava mentindo, então ele iria lá para tentar matar o Law e os outros. Então o Sanji, correndo para salvar o Chapéu de Palha, a Nami em específico, ele chega lá no Doflamingo. Bem,
Isso aí você já imagina, teve uma pequena luta entre o Sanji e o Doflamingo, mas o Sanji acabou perdendo. O Sanji foi meio que solado e o Lau teve que deixar o Caesar no barco e levar o Doflamingo para longe. O Lau meio que distrai o Doflamingo para que o barco consiga fugir e o barco vai embora. O Lau fica com o Doflamingo, o Lau apanha pro Doflamingo e depois de apanhar muito pro Doflamingo ele é deixado inconsciente, podemos assim dizer. O barco basicamente ele vai embora, vai, e bem, ele tem uma direção que é Zou. Basicamente o Lau tinha o planejamento de ir para Zou encontrar sua tripulação, então ele tinha o Vivre Card de lá. Zou é uma terra bem distante e que não dá para ser encontrada pelo Long Pose, então só com o Vivre Card daria para chegar. E foi isso que aconteceu, ele entregou o Vivre Card e o Sanji, a outra rapaziada que estava no barco, Nami, Chopper, Brook, foram para Zou. Só que, no meio do caminho, eles acabam sendo interceptados pelo barco da Big Mom e o Sanji pede permissão ao Luffy para lutar com eles. E basicamente é aqui que nos despedimos de Sanji, Nami, Brook e Chopper. Sim, eles tiveram mais coisas no arco, eles falaram mais coisas e eles agiram mais. Só que é meio inútil isso. É meio que foram momentos que eu acho que é irrelevante, momentos que não agregam muita coisa, é só pra enrolar. Tem alguns momentos divertidos, mas nada muito grandioso. Então, basicamente, nos despedimos aqui desses personagens, não vamos ver mais eles no arco inteiro. Voltando aqui pros personagens que importam de verdade, vamos pro Zoro. O Zoro, bem, vocês já sabem o que acontece, né? Durante a sua caçada à espada, ele milagrosamente acabou não conseguindo se perder, o que eu acho incrível, né? Porque quando se trata de espada, o Zoro tá atento. E ele encontra a menina tonta. Ele basicamente vai caçando ela, ela chega a passar pelo Sanji, vê a apresentação da Viola, aí depois ele volta a caçar a espada, e aí ele encontra a garotinha Anan. Basicamente a garotinha Anan já tinha algumas informações, ela é de um grupo de meio que vigia pra pegar algumas informações, passar lá para o grupo de anões totais e tal. E ela pediu a ajuda do Zoro, já que o Zoro era um estrangeiro ali. Só que antes disso, o Zoro queria ir pro Coliseu para falar com o Luffy. E aí que a gente volta um pouquinho. Vamos lá. Lembrando que eles se separaram, então temos Luffy e Frank agora. É muita coisa pra comentar, mas vamos conseguir que Dressrosa é longo. Mas de relay aqui eu já resumi basicamente o início de Dressrosa inteiro pra vocês. Enfim, o Luffy e o Frank, eles vão pra um outro local e eles acabam ficando sabendo sobre a Mera Mera no Mi, o grande prêmio do Coliseu, podemos assim dizer. A Mera Mera no Mi, pra quem não sabe, é a fruta do irmão do Luffy, o Ace Punhos de Fogo. Ela é a fruta Logia do tipo chamas. Quer dizer, vocês entenderam. E basicamente, bem, o Luffy queria essa fruta e ele acabou descobrindo que tinha que entrar no Coliseu para conseguir a fruta. Então, ele vai até o Coliseu para se juntar a meio que os lutadores, os gladiadores, que basicamente era um Coliseu que já havia há anos em Dressrosa e basicamente é meio um Battle Royale gigantão, onde as pessoas lutam e o último que fica de pé na fase é o vencedor. Só pode passar um de cada fase e no final é um 4... todos contra todos ainda, mas são 4 pessoas. Eu não lembro ao certo. Enfim, o Luffy vai lá, se inscreve com o nome de Lucy, usando um elmo, uma barba. Bem, é o Luffy, né? Melhor disfarce não é com ele. Ele vai lá e entra lá dentro. Basicamente, o Luffy aí se separa do Frank, que o Frank apoia a ideia do Luffy, a decisão dele de ir pegar a Mera Mera no Mi. Enquanto isso, o Frank, bem, ele acaba encontrando um pequeno soldado que salva eles e ajuda eles em um momento. Esse soldado nada mais é do que conhecido como um soldado de brinquedo, que ele parece o Quebra-Nozes lá do filme Quebra-Nozes? Enfim... E basicamente o Frank começa a conversar com esse soldado e agora a gente começa a descobrir mais coisas sobre Dressrosa. Nada mais do que justo que o Doflamingo é um desgraçado. E o que o soldado conta pra gente é que os brinquedos são humanos. Os brinquedos, na verdade, são pessoas transformadas por uma garotinha chamada Sugar. E ela consegue, com a sua fruta
do brinquedo no Mi, eu não lembro na verdade o nome da fruta ao certo, ela consegue tocar numa pessoa e transformar essa pessoa em brinquedo. E quando ela faz isso, as pessoas perdem a memória de que um brinquedo é um humano. E normalmente quando os brinquedos se ligam nisso, porque a maioria dos brinquedos tem a sua memória perdida, só que a Sugar tem que fazer um contrato, alguns ela não faz e acaba, quando ela acaba esquecendo, eles têm a sua memória. Basicamente, alguns brinquedos têm meio lembranças, ou eles podem recuperar. E se eles recuperam, eles falam com os humanos. Basicamente, os humanos entram em choque, falam que o brinquedo está com um tipo de doença. Doença do brinquedo acha que é humano, o que eu acho esquisito pra caramba. E aí o pessoal do Doflamingo pega os brinquedos e descarta os brinquedos. E basicamente, todos os brinquedos na cidade são pessoas transformadas em brinquedos para entreter outras pessoas. Pessoas que talvez o Doflamingo não goste, ou talvez só ele quis pegar ali e dane-se. Mas ele tem um outro objetivo para esses brinquedos. Enfim, isso vem para depois. Cara, esse arco é gigantesco, pelo amor de Deus. Basicamente, após essa descoberta, o Frank vai junto com um soldado para o caminho lá que levava ele até a Ilha das Tontas, a Ilha dos Anões. Basicamente, depois de saber toda a história de Dressrosa, o Frank vai pedir para ajudar a Dressrosa. Então, bem, isso fica para depois, mas por enquanto não é o caso, eu acho. É muita coisa para tentar lembrar e muita coisa para tentar comentar para vocês. Vamos lá. Enfim, como eu disse, o Zoro ia atrás do Luffy e o Luffy estava no Coliseu. Agora vem uma parte legal. O Luffy no Coliseu, pra mim, é uma das melhores partes de Dressrosa, sem sombra de dúvidas. O Luffy aqui é muito divertido ver ele lutando e tal. E nós temos alguns nomes meio que importantes, podemos assim dizer. Bartolomeu, que não é o Bartolomeu Kuma, mas é o Bartolomeu da Barabara. Barabara não, Caraca, eu esqueci o nome, mas é a fruta da barreira. A Bari no Mi. E temos também Cavendish e outros nomes muito importantes que no futuro vão ser aliados poderosos do Luffy. Então, basicamente, esse pessoal conhece o Luffy conhece esse pessoal, tentam matar o Luffy tenta matar, Luffy derrota outras pessoas e tal. E basicamente, como esperado, o Luffy ganha a primeira fase do Coliseu muito easy, derrotando Touro, cabeça de furadeira, e essas coisas assim, que eu vou só passar o pano. Que, bem, é combate. Bem, combate não dá pra falar o que tá acontecendo. Mas tem alguns combates importantes, como o cara do cabeça de furadeiro que eu falei. Então, basicamente ele tinha uma rixa com o Garp. E basicamente ele queria descontar essa rixa com o Garp no Luffy. O que eu acho injusto, acho. Mas fazer o que? Enfim. Mas o que é mais importante nesse arco é a conhecimento de Rebecca. Rebecca é uma das melhores personagens desse arco e é claro, eu gosto muito dela. É uma princesa tipo Vivi e Shirahoshi, diferença que ela é melhor que as duas. E sem nada contra a Vivi e a Shirahoshi, mais ou menos, mas a Rebecca muito melhor que elas. E basicamente o Luffy conhece essa menina. Essa menina basicamente viveu a vida toda sendo cuidada pelo soldadinho de brinquedo. Ela perdeu seu pai e sua mãe. Na verdade, ela não tinha lembrança nenhuma sobre seu pai. E a mãe, ela foi morta, basicamente. E o soldadinho de brinquedo não pôde ajudar a mãe. E, bem, ele só pôde enterrar a mãe dela. O soldadinho ficava lá protegendo ela desde sempre. E é basicamente isso. Acontece que a Rebecca queria muito a Mera Mera no Mi para derrotar o Doflamingo e se livrar desse caos. Livrar as pessoas que estão sofrendo ali, pois as pessoas meio que têm deficiência, são presas em Coliseu e não podem sair. E elas só podem sair se ganharem, eu não lembro se é um total de consecutivas 1000 batalhas, que um antigo herói do Coliseu chamado Kyrus fez. E cara, esse Kyrus, meu amigo, depois vocês entendem. Então, basicamente, o Luffy conhece ela tenta atacar o Luffy e acabar com o Luffy antes da próxima fase, mas o Luffy, bem, haki da observação, muito potente, ele acaba impedindo ela, e basicamente ela conta essa parte da história que eu falei, que ela vive sempre com um soldadinho, e o soldadinho cuidou dela a vida toda, ela não tinha ninguém, e basicamente agora o soldadinho não poderia viver com ela, porque ele é só um soldado de brinquedo que não sente nada, e ela é uma humana, e, bem, enquanto o Doflamingo reinasse nesse reino, as pessoas não teriam liberdade. Então a Rebecca olhou para aquilo e falou que iria ganhar o torneio, pegar a Mera Mera no Mi e salvar aquilo. O passado da Rebecca é bem mais desenvolvido que isso que eu falei para vocês, mas levaria um pouquinho mais de tempo para comentar. Então só vamos passando por enquanto e depois eu entro em mais detalhes. Enfim, o que é importante a gente notar aqui é o seguinte.
Nesse meio agora começa a acontecer muita coisa simultânea. Primeiramente, o Frank chegou lá onde está o pessoal. Eu não lembro se o Zoro chega a encontrar com o pessoal, mas eu acho que não. Eu sei que o Frank chega, o Zoro chega no Coliseu e o Luffy acaba falando com o Zoro através do Bartolomeu, que chama o Luffy. Que, é claro, o Bartolomeu é bem legal de citar aqui que ele é um fanboy do Luffy do Chapéu de Palha. Bem, totalmente de carteirinha, então nem tem o que fazer, o cara é louco por eles. Então, assim, basicamente depois disso, o Bartolomeu chama o Luffy conversa com o Zoro, eles trocam ali uma ideia sobre o que está acontecendo na cidade, sobre o que o Doflamingo está fazendo, e basicamente o Frank liga contando a história basicamente das tontas e do reino em si. Vamos lá, vamos dar um contexto aqui para vocês e entenderem. Eu não sei a ordem quando aparece tudo. São flashbacks picotados por toda a Dressrosa. Então, só para eu meio que resumir isso aqui em uma patota e não ter que falar disso novamente, vamos lá. Flashback de Dressrosa sobre a história de Dressrosa é o seguinte: o rei Riku, que era o rei antigo, era um rei pacífico. Ele não gostava de briga, não gostava de problemas. E Dressrosa nunca entrava em guerras e nem tinha guerra com ninguém. Basicamente, Dressrosa era um local totalmente pacífico. E mesmo sendo um vilarejo muito pobre, um país muito pobre na verdade, eles até gostavam dessa paz. Eles confiavam muito no rei Riku porque a família dele basicamente por gerações cuidou muito bem desse reino. E bem, eles são muito agradáveis e muito leais. Só que num certo dia o desgraçado chamado Doflamingo chegou na cidade e falou pro rei Riku que basicamente ele iria tomar o reino todo. Porque o Doflamingo vem da linhagem do Quixote. Os Don Quixote nada mais é do que uma linhagem de Tenryubito, onde são os reis originais, sabe? O rei de Alabasta. Então, basicamente, ele também é considerado parte de Tenryubito, ter sangue real. Alguns Tenryubitos saíram do poder para controlar suas próprias ilhas, e esses ficaram conhecidos como os reis que controlam bem que a monarquia no mundo, podemos assim dizer. A família Don Quixote era a família responsável por Dressrosa, e basicamente o Doflamingo agora queria tomar o trono, mas ele meio que fez um joguinho falando que não, eu não quero o trono, se você me trouxer tanto de dinheiro, eu vou deixar vocês em paz e fingir que isso nunca aconteceu. Então o rei Riku aceita a proposta do Doflamingo e vai para tentar conseguir o dinheiro. Mas é claro, o Doflamingo ele é um desgraçado e ele só tá usando e querendo ver o circo pegar fogo. Basicamente, quando o rei Riku consegue meio que juntar todo o dinheiro do reino para conseguir pagar o Doflamingo utiliza o seu poder. O seu poder conhecido como marionete, que basicamente permite o Doflamingo controlar pessoas de uma longa distância através de seus fios. E ele faz o rei Riku e os soldados do reino atacar todos os que estavam ali, fazendo assim as pessoas odiarem o rei Riku, ficarem ressentidas, terem medo, enfim, fazem eles literalmente desprezar o antigo rei. O rei chora e tudo mais, e o Doflamingo gargalha enquanto vê a destruição no reino feita pelo próprio rei, sendo que ele é o culpado disso. Ele acaba com tudo. Além disso, a Rebeca é descendente dele. Ele é o avô da Rebeca. A mãe da Rebeca, que é a Scarlet, basicamente é filha do rei Riku, ou seja, princesa. Então a Rebeca é vaiada a todo momento por causa disso, porque ela tem a linhagem do rei Riku e o rei Riku traiu Dressrosa. O Doflamingo ficou visto como um herói, pois ele parou o rei Riku e o ataque dos soldados reais, os guardas reais. Então, basicamente, Dressrosa agora estava nas mãos do Doflamingo, acreditando que o pirata fosse um herói. E bem, todos controlados por Doflamingo com sucesso. O Doflamingo é um desgraçado. Aí a Rebeca virou motivo de piada, todo mundo odeia ela, todo mundo faz coisas não muito legais com ela. E basicamente, bem, agora o reino é todo do Doflamingo e o rei Riku já não temos mais notícias sobre. Bem, não por enquanto. Olha, rapaziada, é o seguinte, eu achei que ia dar tudo em um vídeo, mas temos quase 30 minutos de vídeo, provavelmente 28, 29, próximos dos 30, então eu vou dividir isso em duas partes, beleza? A primeira parte vai sair, vamos falar sobre o início de Dressrosa, e a segunda parte da metade pro final. Já terminamos aqui mais ou menos a metade, eu já passei pra vocês o flashback sobre o reino. Dando a minha consideração aqui sobre essa primeira parte. Cara, essa primeira parte é a parte mais chata de Dressrosa, na minha opinião.
até a metade, até a gente começar a ver os flashbacks de Dressrosa e da Rebecca, não tem muita coisa acontecendo. Tipo, são momentos aleatórios aqui e ali, algumas lutas sem sentido, mas momentos legais como a luta do Law e do Doflamingo é bem interessante, mesmo a gente não tendo aprofundamento sobre isso ainda. A gente vê o Sanji parando do Flamingo, é interessante. O Luffy lutando no Coliseu é interessante. Enfim, tem momentos sim legais. É claro, eu devo ter esquecido alguma coisa. Então se eu esqueci algo, por favor, comenta aí. Esse arco é gigantesco, não dá pra lembrar de tudo. Eu assisti Dressrosa já tem um tempinho, acho que 1 ou 2 meses. Então eu tô meio que resumindo ela com o que tem na minha cabeça agora. E, é claro, dando os principais pontos. É um vídeo basicamente de 1 hora. Vocês vão ver um vídeo de basicamente 1 hora resumindo Dressrosa. Que é um bagulho que, tipo, consome, sei lá, 3 dias seus. Ou 2 dias, dependendo de quão psicopata você seja assistindo essa parte. Enfim, não é muito legal. Sinceramente, eu não gosto do início de Dressrosa. Eu acho bem chato, bem parado, bem dividido, podemos assim dizer. Essa ideia de dividir os chapéus de palha em vários grupos, aí 1 hora cortar o que um tá fazendo pra mostrar o que o outro tá fazendo. Nossa, eu sempre odiava no momento que tava com a Nami e os outros que estavam no barco. Nossa, isso era irritante demais. Eu queria ver, sei lá, o Law fugindo do Doflamingo ou lutando com o Doflamingo, aí vinha a Nami, aí sei lá, do nada, pô, tava o Luffy lutando no Coliseu, do nada cortava pro Sanji correndo com a Viola. Quer dizer, com a Violet. Aqui ainda não é Viola. Se bem que eu acho que ela já revela o seu nome bem logo no início, mas isso não vem ao caso. Enfim. Quem não sabe de Dressrosa é gigantesco, mas vale a pena porque agora vai melhorar. Vamos ter coisas interessantes. E é claro, vocês sabem o que prende muita gente nesse arco. Gear. Eu vejo vocês no próximo vídeo.